Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está nesse momento assistindo esse que vos fala, Carlinhos Blue Caps, vou dar continuidade depois de muito tempo parado não, analisando tudo que eu tinha escrito no meu livro Último Alerta. E como agora a tecnologia está muito melhor, você pode falar em um computador. Tem uma criancinha de 4 anos, 5 anos, já está mexendo no computador, fazendo joguinhos, montando joguinhos. Eu conheço algumas crianças com 6 anos, 7 anos, estão montando joguinhos próprios deles, já. Então, nessa época, eu ainda escuto pessoas se jogando no chão, dizendo que está recebendo o Espírito Santo. Tem outro igual a ele, bota a mão, empurra, ele cai. Outros vão numa igreja católica, fica de joelho lá 5 horas, de joelho, machucando o seu organismo, a sua matéria, né? Que já não é muito boa, já procura machucar mais. Outra coisa que o homem, desde que foi criado, acredito eu, esse homo sapiens, para o homo sapiens, homonoides, né? Os homonoides, né? Ele teme tudo. Ele tem um sentimento que se chama medo. E é lógico. Até a formiguinha, se está andando aqui, você vai botar o dedo perto, ela sai correndo no teu dedo. Hã? Isso tem medo de quê? Não é bem medo, é sobrevivência. Quer sobreviver, porque está ali ele tem consciência. Qualquer tipo de animal tem consciência que existe. Qualquer tipo de ser, como eu já falei em outros vídeos, tem a consciência de existir. Que nada mais é do que o próprio Deus em você. Você unido nesse chamado Deus. Deus não é brasileiro, não é aquele judeu, Deus judaico, não é o Deus islâmico, não os deuses indianos como Rama e outros, nem japonês, nem chinês, nem indiano também, que é o Buda. E eu vou pesquisar muito mais sobre isso, falar muito mais outros homens que se destacaram na sociedade, fazendo chamado, entre aspas, milagres e prodígios. Portanto, fazer prodígios e milagres não é obra e graça de Jesus. Não só esse homem que vocês chamam de Jesus, esse privilégio que está escrito na Bíblia, escrito no livro. Por exemplo, há uma diferença. Por exemplo, eu aqui agora, daqui a 2000 anos, com certeza isso vai existir online. Se alguém vai encontrar ou pesquisar, isso é outro assunto. Mas estará aqui, né, escrito, é alguém, um ser, em sua plena consciência, chamada com saúde ou com loucura mental, o que for do estado que ele estiver, está aqui falando. Não é coisa escrita que qualquer um pode mudar. Vê lendo, gosta e muda. Como eu já disse, Constantino mudou tudo. Porque o nome de Jesus, na época lá na Judéia, era o Ushua. Mais ou menos assim que eu não falo hebraico, né? Nem faço questão. O negócio é se comunicar. Hebraico, né? É o Ushua.
filho de José, na Bíblia lá, e Maria. Agora eu quero dizer a vocês também que se vocês cavucarem, vão achar livros históricos daquelas épocas, de homens que deixaram livros e que falam nesse tal de Uchoa, que se destacou na sociedade hebraica, lá em Judá, contra tudo que existia naquela época, de bizarro, de utópico e de mentiras, e de sonhos, e de fugas. Né? Agora eu esqueci de falar, esse é o terceiro vídeo que eu estou falando realmente coisas que eu botei no livro, mas não vem muito em conta não. Vou fazer vídeos curtos, isso é uma volta assim que eu estou fazendo, rápida, não vai levar muito tempo, que eu tenho um assunto para falar para vocês muito importante. Aqui na Terra, que o homem ainda não entrou em concordância com ele próprio. O que é o homossexualismo? Como surgiu esse sentimento no homem e na mulher? Quando eu falo homem, é a mulher, né? Foi lá dos primórdios, né? Em que o homem começou a pensar como homem, né? Rudemente ainda, né? Quer dizer, será que foi lá dos primórdios? Né? Eu acho que sim. Agora, vocês vejam bem o que eu vou falar agora. A homossexualidade, ou a bissexualidade, vamos falar assim, porque não fala de homem nem de mulher, fala de fêmea e de macho, atinge todos os seres vivos que reproduzem. Ah, vocês gostaram da barba? Legal, né? Agora eu estou parecendo um profeta, né? Eu quis deixar essa barba, né? Aqui eu vou só puxar para cá um pouquinho. Tá bom. Então, meus amados, você vê tantos escândalos no Velho Testamento e o homem continua religioso, principalmente. E o homem continua até hoje, em 2017. Hoje é dia 16, se eu não me engano. 16, deixa eu ver a hora ali. Não dá para ver não, porque a luz está me cegando. Mas é coisa de 10 e pouco da manhã. Bom, eu estou feliz de estar de volta, porque eu vou falar muitas coisas que não vão agradar a mim próprio, né? Que eu mesmo não vou entender muito, mas é a realidade. É a realidade. Os homens, como já disse, tem 2 vídeos que eu destaco muito, são os 2 primeiros, realmente. Tem outros que eu já falo sobre a chamada espiritualidade, mas não me aprofundei com um pouco mais como no porque encarnamos e desencarnamos, e no outro sobre os animaizinhos que eu falo, né? Comprovando assim que tudo tem consciência de existir. Existem pesquisadores espiritualistas e espíritas e cientistas que eles falam nos corpos, nos 7 corpos espirituais que nós temos, né? O espírito, psicossoma, que é a mesma coisa, a consciência, a baixa consciência, né? E a alta consciência, e outros termos que eles usam também. Mas se vocês notarem, eles só falam o seguinte: existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta.
sétimo plano. E que nós teremos de galgá-los até chegar lá, através de 4 divisões. E essas 4 divisões, cada uma se divide em outras divisões espirituais, portais, dimensionais, enfim, eles têm uma porção de nomes. Mas eles não falam como isso procede. Por exemplo, a mulher vai fazer uma comida na cozinha. Ela planifica, vou fazer um feijão. Mas ela, se tiver de ensinar alguém, demonstrar aquilo, vai mostrar que tem que bater um alho, né? Um alho, e você tira a casquinha, bate ou corta. Tem que botar um tal de sal, água, louro. E aí tem umas que fazem até outros tipos de temperos, né? Mas mostra como é feito esse procedimento. O feijão. No caso aqui eu estou falando sobre o espírito. Eu falei como ele nasce e desencarna. Entra e sai. Mas você falar, não basta você falar isso. Porque todo mundo sabe que está lá dentro e vai sair. Saiu do corpo, com o corpo, né? Depois o que está dentro, que é você mesmo, é espírito, é você dentro do corpo espiritual. Essa diz que é a primeira, até diz que é o primeiro, está ligado ao primeiro chakras, né? Que é ligado à terra. O primeiro chakra ligado à terra, onde vem todos os sentimentos materiais, coligado aos sentimentos juntamente dos outros chakras, né? Enfim, eles dividem 7 chakras. Alguns dizem como esses chakras trabalham. Aí está certo. Estou falando em chakras, coronário, né? Cardíaco, esplênico, sexual, o básico, né? Enfim, o laríngeo, eles falam e mostra a cobra morta, mas mostra o pau que matou a cobra. Como foi feito a morte daquela cobra. E eu não vejo ninguém até agora, nenhum deles, nem aqueles que ficam ensinando a viagem astral, a saída do corpo. Todo dia que você dorme, você sai do corpo. Se não sai, fica ali em cima, flutuando, feito uma boia no mar, porque não procura saber o que existe além da sua suposta falta de consciência na matéria. Mas a consciência continua, porque você sonha. Você às vezes vive, vai em outro lugar, vive, tem aquela vivência e aquela convivência com pessoas que você nem viu, e com outros que você viu, parentes, né? Outros que vêm te abraçar. E você leva aquilo como sonho. São principalmente as religiões que seguem esse tal de livro Bíblia, da fala, a Bíblia é sagrada. Como uma coisa pode ser sagrada se mostra a morte? A morte natural é sagrada, mas a morte por crime passionais, crimes religiosos, enfim, qualquer tipo de crime levado por sentimentos de revolta, é esquisito, né? Ser chamado de sagrado. Vou dizer a vocês podem até dizer que eu sou maluco, mas esse Jesus que vocês seguem, no catolicismo, que está aí na Bíblia, quem botou esse nome aí foi, já disse, foi Constantino. Teve um imperador Dioclésio, acho que é Dioclésio, Dioclesiano, aliás,
Diocleciano. Acho que é esse nome. Ele perseguia os cristãos da época, porque ele era o único ali, dos poucos ainda que existia, que resistia na religião deles, dos deuses, né? Dos deuses. Que tinha um Deus maior, como a mesma coisa do catolicismo. E deuses que eram subordinados a esse Deus maior. Né? No caso do catolicismo, Deus, depois Jesus e os santos. Não é a mesma coisa. Eu vou estudar, não, que eu já estudei, mas agora no momento eu me esqueci. Na Grécia, na mesma época de Jesus, ou pouco depois, antes até, tivemos pessoas, almas, que fizeram a mesma coisa que Jesus, flutuaram, saíam do chão, levitavam, desaparecia aqui, aparecia em outro lugar. Bom, isso está escrito, está nos livros. Constantino, quando assumiu, ele fez o concílio, ele criou um concílio, né, com 200 bispos. Uma reunião para ver o que eles iam fazer com essa tal de religião, o tal de Uchoa, que chamavam de Cristo, não de Jesus. Cristo, que é uma função atribuída por todo aquele que chega a um patamar muito mais diferenciado dos outros homens. Evolução não existe. Existe transformação. Então esses homens que eram mais transformados para o bem, já tinham chegado do lado do bem, foram vários. Vou dizer, na África, agora, estão mandando missionários lá, crentes, católicos também, padres, espíritas também, todo tipo de religião aqui que tiveram sua divulgação no Ocidente, elas todas, na verdade, no Oriente, a maioria delas, ninguém lá ouviu falar. Ninguém lá ouviu falar nesse Deus do judeu, nesse Jesus, nem na época ele era o Shoah, há 2017 anos atrás. A África não conhecia o que era Jesus, e a maioria da parte africana não conhece. O Oriente também lá não conhece, o chinês, o japonês nunca ouviu falar em Jesus, cara. Então eles estão perdidos. Eles irão para o inferno queimar no fogo do enxofre porque não conhecem Jesus? Ou por outro, na época, 2000 anos e pouco atrás, o show. É uma tossinha de normal. Eu parei de fumar, né? E fica esses vestígios ainda, dá ainda, saindo aos poucos, né? Porque o cigarro ele contém muita química para conservar o fumo, o cigarro não apodrecer no maço. E nós ingerimos isso tudo. É por isso que até a fumaça dele faz mal. Como faz mal a fumaça das descargas dos carros, né? Carbono, esse outro carbono, né? Bem, então, esse está sendo o terceiro vídeo. É uma volta, né? É mais um bate-papo para dizer a vocês a minha linha de pensamento. Eu não creio nesse Jesus da Bíblia. Não creio. Não creio que ele faça milagre. Não creio. Não creio nesse Deus da Bíblia, porque já matou e agora é bom? Mudou de personalidade? É bipolar?
Deus é bipolar? É dodói? E quando ele anda lá no paraíso sozinho, lá, ele começa a falar com ele mesmo. Tá. Pirou? Está na Bíblia, é isso. Depois eu vou pegar a Bíblia e vou pegar esses versículos todos mentirosos, totalmente irracionais, né? Totalmente irracionais, sem motivo nenhum, sem fundamento nenhum, que se contradizem contra o restante do que está escrito, tanto no Novo como no Velho Testamento. Você acha coisas absurdas no Antigo Testamento, mas não se engane não. No Testamento Constantino, no livro Novo Testamento que Constantino criou, 300 e poucos anos, vamos dizer 310 anos, vamos dizer 310 anos depois que Constantino criou. Leiam. Olha, mas criaram também com Constantino ali bonzinho, hein? Mas como uma pessoa pode ser boazinha, se matou seu próprio filho, por ciúmes, a mulher que ele tinha. Depois, quando ele descobriu que foi invenção da mulher, ele matou a mulher. Convidou o cunhado dele, que era imperador da parte alta, se eu não me engano, de Roma na época. Chamou ele para almoçar, a irmã, os filhos dele, todo mundo e tal. No meio do almoço, ali, do banquete, ele manda os guardas prendê-lo, levaram ele e mataram. Ele mandou matar o próprio cunhado, para assumir toda Roma, para poder então dar continuidade a esta religião, porque esse não queria, né? Esse outro imperador da Cidade Alta, Cidade Alta ou Baixa, mas eu acho que é Cidade Alta mesmo, parte alta de Roma, era dividida já em dois imperadores. E Constantino, muito vivo, deu a irmã dele para ele como esposa. E tem coisas muito... isso escrito na história. Quiçá também se é verdade ou é mentira. Eu não estava lá. Quem escreveu não fui eu. Ou se eu tivesse lá, teria escrito de forma diferente. Agora, essa reunião aconteceu mesmo. Tiraram quase 300 livros, ou 300 livros, da Bíblia que veio dos livros, que eram em papiros, né? Papiros ainda que estava lá na Grécia. Vou falar coisas bombásticas aqui. Se eu falar para vocês que Jesus, esse negócio de crucificação, foi tudo uma invenção romana e judaica, e que Jesus jamais ia dizer que ia dar do seu sangue para salvar a humanidade, um espírito de tamanha envergadura como o Shoah jamais ia dar sangue material, nem que fosse simbolicamente, ia se entregar para morrer, que é suicídio. Tanto faz você enfiar uma faca no seu peito como esperar os caras que vêm te matar, também se você se acha inocente. Também se você se acha inocente. É um absurdo, gente. Acordem, é um absurdo. Isso é medo de morrer que vocês têm? Vocês vão morrer sim. Com esse Jesus, com esse Shoah, com esse Buda, com esse Krishna e com tantos outros que seguem outro tipo de religião. Vocês vão morrer. Eu vou sair do corpo. Porque tudo que entra, sai. Eu vou sair aí. Vocês veem retratos meus aí, novinho, tocando no grupo do Renato, sozinho, fazendo a minha... Eu continuo. Eu estou para fazer um show agora. Aí vocês aí de Itapiruçu, aguardem que vocês aí do clube de Itapiruçu brevemente receberão contato do meu empresário. Eu vou fazer a noite da Jovem Guarda, né? Ou nos tempos da Jovem Guarda,
onde vai ser um baile só jovem guarda, só para rapaziada de 59, de 60 anos para cima. Embora tenha outros mais novos que vão assistir também porque gostam de músicas religiosas. Não deixa de ser utópicas, né? Porque geralmente é dor de cotovelo. São músicas de cornos disfarçados. Se fala, eu não sou um cachorro, não! Direto como Valdir Soriano falava, né? Lindomar Castilho e outros falavam direto sobre corno. Uma agora, tem uma moça que gravou por R$50, toma de volta seus R$50, tal, corno, não sei mais o quê. Quer dizer, então, mas eram músicas mais suaves, né? Harmonia bonita, né? Até hoje, temos rapazes aí de 14, 13 anos que ouviram falar em Renato e seus Pequenos. Já escutou na rádio, não é só o pai não. Já viu um tópico na televisão, entra na internet e vê. Então você veja bem, como é que eu estou? A transformação. Essa transformação nada mais é que uma deformação. Se eu estou ficando pior, materialmente, não é uma transformação, é uma transformação para piorar a situação no meu corpo. É uma deformação. Você quer essa ou quer a rosa? Essa dá, né? Não tudo só Essa ou a rosa? se cria, como também se perde. Materialmente se falando. O espírito também, com o tempo, como se você for lá, porque encarnamos em Israel, eu digo isso lá. O espírito, com o tempo, ele desaparece. Que é um dos veículos da sua consciência, de você. Você não é espírito, você é alma. É consciência de existir. Criado pela consciência das consciências que em todo mundo é chamado de Deus de certa forma. No hinduísmo, no budismo, em várias religiões, né? Que segue a Bíblia ou não, ou o Morão lá dos islâmicos e outros livros, né? Tamava Gita, sei lá, não assim, né? Então, eu quero desejar a vocês que vocês tenham passado o Natal, entre aspas, que significa o nascimento de Jesus, balela, e quem sabe o dia certo de Jesus, Estrela d'Alva lá, brilhando, balela, tudo são histórias de carochinha. Os Três Reis Magos, balela, tudo foi criado pelo romano e pelo judeu, acredite se você quiser. Por isso que você vê o islâmico apoiando Jesus. Não, eles falam aqui Jesus, mas eles não chamam Jesus de Jesus. Eles chamam de Yeshua, um dos maiores profetas do islâmico. Respeita e não fala o nome dele, o respeito. O islâmico não fala o nome dos seus profetas, é muito difícil. E nem o Deus chamado Deus deles, que é Allah, que é Deus, né? E o Jesus deles, que já tem outro nome, né? Depois eu vou dizendo. Então eu vou me despedindo de vocês, não sei quantos minutos tem esse vídeo, e que a natureza divina, material, cada vez mais de saúde material, e que você tenha uma boa saída do corpo. Beijo no coração de vocês e até a próxima que eu farei. Eu sou Carlinhos Mulqueps e meu nome místico, espiritual, do espírito ainda, chama-se Ser. Muito obrigado.